Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso jornal De Olho na Cidade. Estamos voltando com a nossa programação. Eu acredito que muitos já devam estar sabendo o motivo da nossa ausência por um período de tempo. Queremos agradecer a todos imensamente pelo apoio que nos foi dado, quer pessoalmente, pelas redes sociais, quando nos encontram. E aqui, não poderia deixar de fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe médica do Hospital Tabajara Ramos. Então queremos dar o nosso agradecimento, nosso muito obrigado publicamente agora a todos os funcionários do Hospital Tabajara Ramos, desde a internação do Daniel no primeiro momento até o seu último dia, quando veio a falecer. O atendimento foi realmente magnífico. Obrigado a todos, sem nenhuma exceção. A equipe que nos apoiaram, o secretário da Saúde, os médicos, enfermeiros, todo o atendimento. Realmente, muito obrigado a todos. Continuando na nossa matéria, nós não podemos deixar de levar a conhecimento de todos a nova onda de calor que está chegando. Alguns locais ela já está com temperaturas altíssimas. O oeste do estado de São Paulo já está com temperaturas muito próximas dos 39 graus. E essa onda vai chegar aqui na nossa região, vai permanecer estacionada por um bom tempo. Então nós vamos mostrar para vocês alguns cuidados, vamos falar dessa onda que está chegando de calor, que é muito alta. A previsão é que ultrapasse em alguns pontos a 40 graus centígrados. Isso é uma temperatura muito alta. Vejam só a reportagem sobre essa nova onda de calor que está chegando na nossa região. A semana começou com aviso de temperaturas acima da média. A terceira onda de calor do ano vai afetar áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até a próxima sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, nesses estados as temperaturas devem ficar 5 graus acima da média. Em alguns locais, a temperatura pode passar de 40 graus. Por causa disso, inclusive, o IMET emitiu o alerta de perigo, que é válido até o final da onda de calor. Em São Paulo, capital, a semana começou com a temperatura mais amena, aí por volta de 26 graus, com uma tendência de alta nessa temperatura máxima, podendo chegar a 36 graus na sexta-feira. Ou seja, uma diferença aí de 10 graus entre segunda e sexta-feira. Os médicos recomendam aumentar o consumo de água para manter a hidratação e não esquecer, é claro, o protetor solar. Não podemos deixar de lembrar, com essa onda de calor, vamos tomar muito cuidado com a nossa saúde, para que nós não sejamos expostos aos raios solares sem necessidade, sem que nós tenhamos proteção, protetor solar e assim vai. Mas não esqueçam, tomar o máximo de cuidado com os nossos idosos, o máximo de cuidado com as nossas crianças, com as pessoas enfermas que às vezes não podem falar ou não têm condições de falar e às vezes está exposta demais à radiação solar. Não podemos deixar de mencionar também os nossos pets. Só lembrando, às vezes quando eu saio com os meus pets eu já vejo que a temperatura está muito alta, eu já coloco a mão no chão para verificar se é compatível aquele chão com os animais. Não esqueça, tomar o máximo de cuidado com essa onda de calor. Lembrando, idosos, crianças, enfermos, nossos pets e também nós precisamos sempre estarmos muito bem hidratados. É isso daí. Há algum tempo nós falamos da audiência pública da Secretaria das Finanças, que para mim é a Secretaria de Fazenda, mas está aí. Porém, nós vamos ter agora, dia 27 de março, às 9h30, não sei como que eles querem que a população participe fazendo uma audiência às 9h30.
Ninguém trabalha, ninguém tem nada. Como é que alguém vai nessas audiências? Só nós mesmo que vamos estar lá acompanhando para levar para vocês. Então, dia 27 de março, às 9h30, no Teatro Tupec. Audiência pública da saúde de Mogi Guaçu. Compareça, vai lá para você saber e fazer as suas reivindicações do que está acontecendo na nossa cidade em termos de saúde pública. Eles falam muito de dinheiro, mas você pode ir lá aberto e perguntar o que você quiser sobre a saúde de Mogi Guaçu. Não esqueça, 27 de março, audiência pública no Tupec. Eu acredito que vai aparecer aqui embaixo para vocês lembrarem e marcar bem. Próximo, nós vamos estar mencionando para os senhores dessa audiência pública. Obrigado, hein? Compareça, não esquece. Vamos lá. Vocês lembram daquelas histórias que acontecem do passado, que vem para frente, que a gente volta e está sempre igual? Então vamos lá. Estação rodoviária. Foram lá, colocaram uma cobertura. O que era para ser provisório está ficando ad eterno. O pessoal que é dono do local falou que era para sair dia 1º de novembro, e aí foi feito acordos, não nos deixam claro, não nos mostra que acordo que são feitos para que a estação ainda continue lá. Porém, nós temos que mostrar a situação do local. Vejam só como está o asfalto da nova rodoviária de Mogi Guaçu. Olha só como já está ficando o asfalto onde os ônibus param. Vejam só. Estranho, não é? Vamos pensar. O que vai parar ali? Ônibus. Perfeito. Se o ônibus vai parar ali, ele está vindo numa certa velocidade e ali ele tem que parar. Se ele tiver a 1 km por hora, ele vai parar. Se tiver a 5 km por hora, ele vai parar ali. Quando ele vai parar, automaticamente todo o peso do ônibus vai para a roda dianteira para parar o ônibus. Ou seja, ele vai forçar o solo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora eu pergunto, colocaram os ônibus lá e não fizeram nenhum estudo ou melhoraram o piso sabendo que ia acontecer isso? Vocês viram como está o asfalto cedendo, o buraco e tudo mais? É igual esse asfalto novo que estão fazendo na cidade aí. Tem lugar que os carros fazem a curva, o asfalto já vai cedendo, fazendo onda. Tá aí, ó. Vocês estão vendo? Então fica aí a deixa. Como é que fica estação rodoviária? Olha só, hein? Coisa preocupante. Sabe o que vai acontecer, sabe o que acontece, já é fato público e notório, e deixa acontecer isso. Lastimável. Espera tá essa buraqueira para falar que vão consertar o que está acontecendo. Senhores, Mogi Guaçu, tá aí. Mogi Guaçu vai construir casas populares. Mas não se animem. A prefeitura fala que vai construir casas populares com o intuito como se estivesse construindo, resolvendo o problema do município em termos de casas populares. Só que eles vão fazer casas populares
Olha só. Tudo bem, eles vão atender os idosos. Maravilha. Mas e o restante da população? Vão pegar 28 casas e mostrar como se estivesse fazendo um mutirão de casas populares. E detalhe, são casas construídas pelo governo do estado de São Paulo. Vejam só. Sabe onde que eles vão construir essas casas populares? Do lado da estação da linha férrea. Exatamente, do ladinho. Ah, coronel, mas eu tenho casa lá. Tudo bem, concordo, você tem casa lá. Nós temos que ter casa onde nós temos condições de ter casas. Só que eles vão construir 28 casas, as quais não serão dos idosos. As casas não serão propriedade dos idosos. Os idosos vão morar lá durante o tempo em que precisarem de um lar, de uma casa, eles vão estar morando. Porém, a hora que eles não residirem mais nessas casas, essas casas voltam para o poder público e o poder público vai colocar novos idosos. Realmente nós temos que atender aos idosos. Concordo. Mas 28 casas vão atender a todos? Fica aí, ó. E 28 casas do lado da estação da linha férrea. 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, o ônibus vai passar. Com certeza eles vão acordar. Porque o trem, a locomotiva passa bem devagar e fazendo aquele barulho característico que ela tem que fazer para alertar todo mundo. Esses idosos, com toda certeza, vão ter um despertador às 3 da manhã para acordar. Então, senhores, se vocês imaginam que vocês vão ter casas populares este ano, não será agora. Porque essas casas não serão sorteadas, elas irão ficar destinadas a pessoas idosas. Pessoas ou famílias ou casal que tenha mais de 60 anos. Então, para aqueles que se sentiram alegres, achando que a prefeitura ia construir muitas casas, não são. Serão apenas 28 casas para os idosos, apenas 28 casas, eu penso que poderia ser muito mais, 28 casas, porque daria para se construir muito mais, 28, e assim, e serão apenas para os idosos, e eles não vão ficar proprietários desses imóveis. E assim, senhores, vamos encerrar a primeira parte desse jornal. Daqui a pouco nós voltamos rapidinho. Até daqui a pouco. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Lembra quando a prefeitura decretou decretou, tem que ser um decreto, lógico, um decreto de contingenciamento, que ela falou que não ia gastar, que ela ia segurar o máximo possível os gastos? Então, nós falamos dessa matéria que já saiu lá no começo do ano. Vejam só.
Então agora nós vamos falar para vocês algumas consequências desse decreto de contingenciamento hoje, a situação que está acontecendo na nossa cidade. Hoje, nós estamos falando hoje, não vamos falar nem do passado e nem da previsão do futuro, nós vamos falar hoje do que está acontecendo. Decreto de contingenciamento, repercussão do que está acontecendo. Primeira coisa, postos de saúde. Há algum tempo nós falamos que fizeram um contingenciamento, liberação de verba para o hospital de 26 milhões. Mas e os postos de saúde? Os postos de saúde já não têm, eu até coloquei aqui, ó, material para os funcionários trabalharem. Não está tendo material para os funcionários trabalharem. Para eles praticarem higiene, para eles praticarem asepsia. Já tem posto de saúde sem álcool para fazer higienização das mãos. Já tem posto de saúde sem álcool para fazer higienização das mãos. Isso é saúde pública. São os enfermeiros sem material básico para trabalhar. Decreto de contingenciamento que não estão comprando material. Se compram, não pagam. A exemplo que nós falamos de frutas para a merenda escolar. O entregador de frutas não ia mais entregar essa semana se a prefeitura não tivesse pago. E não pagou. Então nossas crianças não vão comer mais frutas até a prefeitura pagar. O posto de saúde não tem álcool para fazer asepsia das mãos, asepsia do curativo. Não tem. Tem posto de saúde que não tem. O secretário da saúde pode falar que tem, superintendente do hospital pode falar que tem. Não tem. Não tem. Detalhe, sabe aquele papel que é colocado sobre a maca para que o paciente deite? Também já não tem. É o decreto de contingenciamento da prefeitura atingindo o atendimento à população. Nós estamos com essa grande onda de Covid, dengue, e não tem o material para se fazer asepsia dentro do posto de saúde. Isso é lastimável. Tudo porque o ano passado a prefeitura veio com uma dívida de mais de 180 milhões. Fala-se que é muito menos. Mas se pegar os dados da prefeitura oficiais que ela publicou em Diário Oficial em novembro, eram 182 milhões, se nós não estivermos enganados. 182 milhões que ele tem que pagar até o último dia de abril para que o Tribunal de Contas não venham com um processo de improbidade administrativa contra o prefeito, que a Câmara já deveria ter instaurado. Porque já tem provas mais do que suficiente para fazê-lo. Que o prefeito já cometeu atos de improbidade administrativa ao descumprir o artigo 67A da Constituição Federal. Já está claro, já está mais do que provado. E o que a Câmara fez? Nada, agora está atingindo a população. Falta de material básico de higienização dentro dos postos de saúde. Eu não estou falando só de copinho, não. Estou falando de material de asepsia. Primeira coisa, álcool e o papel para se colocar sobre as macas. Nós recebemos um vídeo também falando dos postos de saúde. Vejam esse vídeo em que o Modesto, o morador do Eldorado, Canaã, ele fez, porque ele foi para um posto de saúde para ser atendido. Vejam o vídeo e depois nós vamos fazer alguns esclarecimentos. Vejam o vídeo. Eu queria entender qual é a graça em marcar nos exames para o munícipe chegar no posto às 7 horas da manhã
se o posto só abre às 7h30? E se for um dia chuvoso? E as mães que estão com o bebê no colo ficam em pé? No sol quente, na chuva. Olha. Nós queremos deixar bem claro o seguinte: eu não sei se o problema é só neste posto de saúde ou tem mais algum. Todos os postos de saúde que nós observamos, realmente é marcado para todos estarem nos postos de saúde às 7 horas da manhã. Isso nós temos conhecimento, é marcado para todos estarem nos postos de saúde às 7 horas da manhã. Por que eles marcam 7 horas da manhã? Não estou dizendo se está certo ou se está errado. Eles abrem os postos de saúde às 7 horas da manhã. E todos vão ser atendidos por ordem de chegada. Mas o que acaba acontecendo? Todos chegam. Então lá chega para coleta de material, sangue, atendimento, consulta. Quando eles vão chegando, eles já vão passando pela triagem. Aqueles que já são coleta de material, já vão todos numa sequência para coleta de material. Aqueles que vão para tomar vacina, já entram para tomar vacina. Cada um para os seus destinos. E aqueles que forem para serem atendidos pelos médicos, vão aguardar mais um pouco, porque os médicos começam a atender às 8h30 da manhã. Então eu não sei o que aconteceu em razão desse vídeo, só queremos deixar bem claro que o funcionamento de todos os postos de saúde que nós temos conhecimento, esse é o funcionamento de todos que está acontecendo. Só para deixarmos bem claro para que todos saibam de como que fica esse atendimento referente aos postos de saúde. Ainda falando de decreto de contingenciamento. Onde foi parar o dinheiro público? Em que tiveram que implorar para os vereadores para pegarem a sua verba impositiva e destinar para a Santa Casa de Mogi Guaçu. 2.200.000. Depois de um longo período sem arrumar dinheiro nenhum, arrumaram 2.200.000 reais. Sabe o que isso vai resolver para a Santa Casa? Nada. Nada. Nada, nada, nada de nada. Santa Casa precisaria desse montante praticamente todo mês por parte da Prefeitura. Todo mês por parte da Prefeitura. E agora, num ataque súbito, resolveram achar que dar 2.200.000 para a Santa Casa ajuda em muito. Não ajuda em quase nada. Não vai pagar. Vai pagar muito menos que a metade do que a Santa Casa já deve. Vai pagar menos da metade do que a Santa Casa já deve. Lembra que nós falamos que o ano passado já tinha uma data prevista para a Santa Casa fechar? Está aí. Quando você vai ser atendido pela Santa Casa, você já viu o que acaba acontecendo. Senhores. Está aí. E agora eu vou reportar uma última matéria para os senhores. Uniforme escolar. Lembra que nós falamos para os senhores? Compra de uniforme escolar? Pois bem. Então nós vamos comprar uniforme escolar. Se vocês forem comprar material escolar, não estou falando de uniforme, vamos falar de material escolar. Se vocês forem comprar material escolar hoje em Mogi Guaçu e comprar o mesmo material escolar em Mogi Mirim, a diferença seria muito grande? Se vocês forem comprar na Estiva, a diferença seria muito grande? Vou fazer um valor simbólico. Se um caderno custasse R$5 em Mogi Guaçu, em Mogi Mirim, ele seria um pouco mais de R$5 ou um pouco menos de R$5. Se vocês forem na Estiva, é um pouco menos de R$5 e um pouco mais de R$5. Perfeito? Então nós vamos agora mostrar para os senhores um quadradinho bem pequenininho
é pequenininho, da compra de uniformes escolares de Mojimirim. Olhe bem, eu vou falar dos uniformes escolares de Mojimirim. Eu não estou falando em termos de qualidade e assim vai. Vou falar em termos de uniformes escolares de Mojimirim. Vejam só a tabela dos valores do uniforme escolar de Mojimirim. Vocês viram? Então agora eu vou falar dessa mesma tabela e ela vai estar aparecendo para os senhores aí. Então vamos falar aí da tabela de uniformes escolares do contrato que a Prefeitura de Mojimirim assinou. Então vamos lá, todo mundo. Uma jaqueta, uma calça, duas blusas, duas bermudas ou short calça para as meninas e duas camisetas. Perfeito, é um conjunto para se entregar para as crianças. Cada conjunto desse, vocês estão vendo aí, não é eu que estou falando, é o próprio contrato que está falando. É de R$ 169,89. Aquele cidadão que falou que custava R$70, não custa nem R$70, custava, aquelas camisetas custavam R$55, mas tudo bem. Vamos falando, cada camiseta R$55. Se você for no shopping, você compra uma camiseta top por muito menos que isso, mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos lá, R$ 169,89 por tudo isso. É caro, barato? Não sei. Mas agora nós vamos olhar a compra do material escolar em Mogi Guaçu. Vocês vão ver, e depois eu vou comentar, ela vai aparecer de novo aqui. Vejam agora só esse quadradinho do contrato da compra desse material em Mogi Guaçu. Vou ler novamente. O que foi comprado em Mogi Guaçu? Duas camisetas escolar, uma calça escolar, duas bermudas e short saia para casa das meninas e uma jaqueta de frio. Pasmem, valor desse material, R$ 399. Vocês estão vendo aí? R$ 399. R$ 399. Aí nós fizemos uma diferença assim, dos 399 para 169, e vimos que a diferença desse mesmo material que foi comprado de Mojimirim para Mogi Guaçu foi de R$ 229,11 cada conjunto. Cada conjunto. Diferença, R$ 229,11. Tá aí. Aí eu comecei a pensar e fiz um cálculo matemático. 18 mil kits foram comprados desse material. 18 mil kits. E achei uma diferença a mais do que os uniformes de Mojimirim vou até colocar embaixo para vocês verem, de R$ 4.123.980. Onde foi parar esse dinheiro? Por que essa diferença de preço de uniforme, se praticamente é a mesma coisa que foi comprado por Mojimirim e Mogi Guaçu? Uma diferença de R$ 4.123.980 a mais. O que os vereadores fizeram? O que os vereadores procuraram investigar e apurar sobre isso?
Nada. Mas nós estamos aqui para levar até vocês que o uniforme de Mogi Guaçu ficou a mais que os de Mojimirim, observando a proporção, em R$ 4.123.980. E o que os vereadores fizeram? Nada. O que eles estão fazendo? Nada. A prefeitura está falando em contingenciamento de gastos. Mais uma vez, nós vamos falar de um outro gasto que poderia ser cortado com toda certeza. Sempre foi, até essa administração, que a administração da saúde ficava com os próprios funcionários da prefeitura. E aí resolveram terceirizar, e aí já veio o caso Monteiro Lobato, Rita Lobato, e assim vai. E agora vão colocar uma nova empresa de novo para administrar a saúde em Mogi Guaçu. Nome dessa empresa: Consultoria e Serviços, aqui ó, ATE Santos, Consultoria e Serviços. Nós vamos colocar aí para vocês, inclusive com o seu CNPJ, eu vou falar, 10.394.719.1000 invertido 08. Essa é a nova empresa que vai entrar agora para administrar a saúde. Detalhe, a empresa é tão boa que já até reduziram, não, aumentou a carga dos funcionários com o qual está terceirizando o serviço. De tão boa que é. Para vocês verem, ela é excelente. Tirou até a folga dos funcionários, dos seus funcionários. Então, para vocês verem como que está, essa é a nova empresa que vai assumir a saúde em Mogi Guaçu. Então, fica aí, senhores. E nós já comentamos o gasto que uma empresa dessa ocasiona para os cofres públicos. Nós vamos mostrar agora um vídeo, é bem rapidinho, muito curtinho, para mostrar para vocês que nós temos que dar importância à vida. Nós temos que valorar muito a vida. Isso nós pregamos aqui para os senhores. E nesse vídeo nós vamos mostrar uma câmera mostrando o corpo da pessoa caindo do prédio. Não sei se nós vamos conseguir colocar bem em câmera lenta, mostrando o corpo caindo. É só para mostrar para todos os senhores que nós precisamos valorizar muitas pessoas quando ainda estão vivas. Nesse caso, do edifício, caiu e foi ao solo. Foi vítima fatal. Só quero dizer a todos os senhores, vamos valorizar a vida, vamos valorizar o ser humano. Vejam só. Com essa imagem triste desse ser humano caindo do edifício ao chão, venho me dirigir aos senhores, desejar uma ótima noite a todos e até nosso próximo jornal. Obrigado a todos.